Nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos no capítulo número 26, Psicometria. Bom dia, abraço. Fazendo uma recapitulação, nós vimos no nosso capítulo anterior o tema em torno da fixação mental, um assunto que surgiu quando André Luiz, Hilário e Aulus se deslocavam da casa de Américo, daquela família que nós acompanhamos, indo para outros afazeres, e no meio do caminho então falaram sobre esse tema. E o que chamou a atenção Hilário foi com relação ao capítulo número 23, que falava sobre a subjugação, que falava sobre fascinação, que nós aqui entendemos como subjugação, daquele caso daquela senhora que foi atendida naquele grupo mediúnico, onde eles estavam ali fazendo os trabalhos de observação. E aí então tivemos aquele caso de um espírito que do século X até aqui o século XX era um obsessor, quase 1000 anos ali, que o espírito se encontrava em perseguição daquela senhora em busca de vingança. E tamanha era a sua influência que ela então dividia a sua personalidade com a daquele espírito, inclusive falando no idioma já desconhecido. E aí então Aulus trouxe algumas considerações importantes, falando sobre as dificuldades que nós temos de nos desprender das ideias que nós alimentamos aqui na nossa vida atual, também daquilo que nós trazemos de experiências anteriores, que ficam marcadas na nossa consciência, trazendo ali bastante obstáculos, muitos obstáculos para o nosso desenvolvimento. Nós falamos bastante sobre isso, Brás, daqueles que são marcados por essas lembranças de um modo muito mais impactante, mas que de um modo geral todos nós trazemos esses resquícios do passado, que ainda que seja de um modo superficial, acabam interferindo no nosso desenvolvimento, como no caso de culpas, medos, antipatias, enfim, vários outros sentimentos em que os fatos não se tornam claros, mas as impressões ficam bastante marcadas. Então, sendo espíritos imortais e vivendo várias etapas reencarnatórias, nós vamos então sempre trazendo aquela bagagem. Então, conforme a gente vai melhorando a nossa existência, melhorando aqui as escolhas que nós fazemos, as bagagens que nós levamos vão se tornando cada vez mais leves no futuro, permitindo que o espírito haja com muito mais liberdade. Mas pelo que nós vemos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos, nós levamos para as nossas existências anteriores, como trouxemos para essa atual, complexos e culpas e tudo mais, como eu comentei com vocês. Então, Aulus fala bastante sobre isso nesse capítulo. Ele comenta um pouco mais aqui à frente sobre o tempo, ele faz um comentário bastante interessante, que o relógio marca o mesmo tempo para outros, mas aquele espírito que avança no progresso, ele tem muito mais, ele sabe aproveitar muito mais o tempo, portanto o tempo passa muito mais rápido. Mas para aquele espírito que tem a sua consciência fixa num determinado ponto do passado, o tempo se arrasta, porque simplesmente ele não sai daquela condição. Então é como se ele ficasse revivendo constantemente aquela mesma experiência. Então, sofrendo ali nesse caso, essas grandes perturbações interiores. Avança um pouco mais, ele fala aqui para nós sobre o remédio. Qual o remédio mais adequado para os espíritos, então, que trazem essas fixações? E ele trouxe, então, duas situações. A primeira é que há espíritos que espontaneamente buscam ajuda para saírem dessa condição de estagnação. Então, eles mesmos buscam essa regeneração. E outros casos são aqueles que ainda trazem grandes resistências e então são conduzidos compulsoriamente para novas reencarnações, trazendo ali situações que possam ajudá-los no seu desenvolvimento. Então, Hilário, inclusive, levantou essa questão, mas não é um ato de violência contra esses espíritos impor uma reencarnação compulsória? E aí então Aulus comentou que há situações em que o espírito simplesmente não tem condições de tomar decisão.
Se por acaso nós temos uma pessoa que traz um grande desequilíbrio em nossa casa, em nossa família, nós tomamos decisões para beneficiá-lo. E nesse caso, a reencarnação vem como esse recurso. Aqui fala para nós também, bom dia Tic-Taco, fala para nós também sobre muitos espíritos que chegam, né, trazendo limitações intelectuais, como é o caso que ele até usou uma expressão aqui, né, o estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo, né? Então mostrando que esses conflitos que esses espíritos trazem acabam então se refletindo, né, na personalidade desses indivíduos e até mesmo na sua constituição orgânica, os reflexos desse passado. E aí depois então, continuando, ele termina assim. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. E então entramos agora no capítulo 26, psicometria. Né? Nós lembramos que esse assunto já foi tratado, né? Eu inclusive, né, tive a oportunidade de conduzir esse trabalho lá na Sala Espiritismo Net Brasil, no estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Então nós conversamos sobre esse tema, né? Inclusive eu trouxe para vocês, até separei aqui também, não sei se a gente vai ter tempo de tratar dele, mas Ernesto Bozano, ele escreveu um livro muito interessante chamado Enigmas da Psicometria, em que ele traz diversos casos, diversos relatos, né, que ele classifica aqui como casos, falando sobre desde contato com pessoas, contato com objetos, com plantas, com ambientes fechados, ambientes abertos, e ele vai então trazendo ali, né, relatando as experiências e trazendo explicações. Vamos ver se eu consigo trazer para vocês aqui pelo menos um desses casos para ilustrar aqui o nosso estudo. Mas vamos lá, psicometria é o tema de hoje. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. Aquela melancolia natural, né, daquele fim de um trabalho tão gratificante, tão interessante, e aí vai chegando, né, então vai trazendo aquela sensação de vazio, de abandono, né, muito natural quando nós vivemos experiências assim. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu, a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. O nosso orientador, como quem dispunha de aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa situação como esta é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo já ouviram referências à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como o é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Né? Então nós chegamos até a ver algumas citações lá na apostila Mediunidade, Estudo e Prática sobre esse capítulo, né, em que André Luiz faz essa abordagem dessa visita ao museu. Né? Mas, para nós, né, eu sou um apaixonado por história, sou apaixonado por museus, né? E vendo André Luiz, eu já até marquei na minha agenda que quando eu desencarnar vou fazer visita a vários museus para poder acompanhar, né, esse tema dessa perspectiva agora do plano espiritual. Né? Então, é algo que realmente é de encher os olhos, algo realmente de despertar, realmente, de chamar realmente a nossa atenção. Bom dia, Mami. Então vamos lá.
Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casa como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, acentuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa cinzentada ou pardacenta na qual transpareciam pontos luminosos. Aliás, foi esse parágrafo aqui que foi mencionado lá no Mediunidade, Estudo e Prática, né, que André Luiz observava então esses objetos impregnados com esses fluidos, assim como também nós tivemos já outras citações que mostravam ambientes que tinham suas paredes, o teto, o piso, também impregnados com essas substâncias. Notando minha curiosidade, um instrutor aclarou benevolente. Todos os objetos que você vê moldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíam. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que, venerando a casa, se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas vistosas e valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Então, assim, só de ver esse relato, né, eu me lembro que aqui em São Paulo nós temos o Museu Paulista, algo muito parecido com o Museu Imperial lá de Petrópolis, né? Petrópolis, se não me engano, né? É Petrópolis. Eu confundo Petrópolis com Teresópolis, mas é Petrópolis. Então nós temos aqui o Museu do Ipiranga, né? O nosso Museu Paulista, e na visita, né, nos seus áureos tempos, né, quando nós tínhamos ali todas as salas repletas de objetos daquela época, né, do período colonial aqui no Brasil. Hoje já, né, embora esteja fechado para reforma, ele tem ali meio que uma miscelânea de exposições, né? Então tem salas indígenas, salas modernas, de arte moderna e coisa e tal, mas antes eram todos os quartos, todos os ambientes repletos com esses objetos, de carruagens, armamentos, objetos pessoais, pedaços de cabelo, mobiliário, quadros, o próprio ambiente, né? Então, olhando tudo aquilo e vendo aqui o que André Luiz traz no contato com esse objeto, né, me lembra, né, se você por acaso encostasse a mão num daqueles objetos que lá estavam, de imediato você veria aquele mesmo ambiente, já que todos moravam naquela residência da família imperial. E aqueles objetos, né, segundo constavam, pertenciam àquela família. Seria possível então nós fazermos aquela viagem no tempo e vermos toda a movimentação da casa, as pessoas, os seus registros emocionais, as circunstâncias que os envolviam, as experiências que eles estavam vivendo, enfim, né? Então tudo isso baseado nessa psicometria. Aqui nós vemos então André Luiz com essa facilidade, como desencarnado, projetando a sua consciência para aquela época a partir desse estímulo recebido com as impressões guardadas nesses fluidos. Mas nós temos, né, encarnados que trazem essa capacidade anímica, essa faculdade anímica de também, né, tendo ali uma sensibilidade mais desenvolvida, também podendo, a partir, isso assim Ernesto Bozano traz para nós, que esses fluidos então são gatilhos, são estímulos que fazem com que a nossa consciência se projete a partir das impressões que são guardadas, né? Flávio coloca isso, de certa forma muda um pouco a percepção do que o tempo seria apenas linear, né? Porque o que é colocado para nós, né, Flávio,
o tempo para nós, nesse caso, né, ele acaba, o espírito não volta no tempo, né, mas o que nós vemos é que tudo aquilo que foi vivenciado fica impregnado. Então é como se ele estivesse vendo, na verdade, um filme arquivado, né? Então, eu acho que a gente pode entender que o tempo continua sendo linear, mas ele apenas acessa um arquivo que fica armazenado. Nós tivemos até um atendimento no SPR, lá do espiritismo.net, em que nós tivemos um usuário que nos perguntava sobre essa ideia do tempo, se era possível um espírito que desencarnasse hoje, se ele poderia reencarnar em tempos anteriores. Se ele poderia, por exemplo, reencarnar há 50 anos, né, voltando no tempo. Então, a nossa explicação, né, trazia exatamente essa ideia da linearidade do tempo. Ou seja, o espírito ele tende a progredir e vivenciar sempre as experiências que chegam, nas experiências futuras. E não simplesmente voltar no tempo, podendo entrar, inclusive, naquele paradoxo, né, de alterar a sua própria história, de criar ali situações no passado que interferem no futuro, né? Então, a gente continua vivendo, pelo menos no nosso entendimento, continua vivendo essa linearidade progressiva, né, sem essa possibilidade de voltarmos. Então, fica ali apenas um registro mesmo no tempo, são apenas memórias, e não os fatos em si. Deixa eu ver aqui. O Tic-Tac RAM, o que é o RAM que você colocou? Me explica aí melhor, meu querido, por favor. Né, a RAM do futuro já nas mãos de alguns poucos leitores, né? Pois é. A memória RAM, sim, verdade, né? Essa memória fica realmente arquivada, na verdade, assim, ela é acessível, né, a poucas pessoas. E eu imagino, né, que para os espíritos isso seja algo mais acessível, algo mais fácil, né? Mas para nós, né, não seria nem uma memória RAM, seria um HD mesmo, verdade, Flávio? Né, estaria tudo ali registrado, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o Flávio colocou, a Angelina colocou que não se sente muito bem em museus, né? É aquilo que nós colocamos outra vez, né, Angelina? Todo médium ele é sensitivo por princípio, né? Então, dependendo do ambiente que frequenta, né, nós já conversamos bastante sobre isso. Então tem, por exemplo, museus, tem bibliotecas, tem ambientes mais vivos, né, como é o caso, por exemplo, de um hospital, de um presídio. Então, assim, a intensidade das energias que ficam concentradas nesses ambientes, são percebidas por esses sensitivos. E dependendo da qualidade desses fluidos, realmente traz esse efeito negativo. Inclusive, conversando, né, com uma colega, ela dizia que ela simplesmente não podia participar de festas que ela era convidada em barzinhos. Porque ela tinha que frequentemente ir para fora porque ela passava mal. Num barzinho, simplesmente. Então, imagina nesses ambientes em que nós temos histórias, né? Porque para nós, né, como eu falei para vocês, no Museu do Ipiranga, por exemplo, tinha ali, numa das suas alas, aquela prateleira enorme, né, cheia de armas. Então a gente olha e fala assim, poxa, que curioso, essa arma é do século XVIII, essa arma é do século XVII, olha que coisa bonita, curiosa, mas o que aquela arma fez? Quem era a pessoa que empunhava, por exemplo, aquela espada, aquela faca, aquele revólver? Que tipo de destruição que aquilo tudo provocou? Então, para o nosso olhar simples e superficial, é um objeto curioso. Para aquele que consegue entrar nesse arquivo fluídico impregnado naquele objeto, já tem uma impressão completamente diferente. Então, para a maioria de nós que não tem essa sensibilidade desenvolvida, tudo para nós é alegria. Meu primo ele esteve na Alemanha há alguns anos e ele trouxe para mim, né, sabendo que eu gosto dessa parte de história, ele trouxe para mim fotografias e objetos, né, de um campo de concentração na Alemanha. E quando eu olhava, eu falava assim, poxa, olha que curioso isso, esses corredores, esses locais, esses muros e não sei o quê. Para mim era curiosidade apenas. Né? Agora, no caso de uma pessoa sensitiva, sentiria todo o efeito da tragédia que aconteceu naquele local.
Então é uma diferença muito grande daquele que tem mais sensibilidade e daquele que tem pouca sensibilidade, né? Deixa eu ver mais aqui que vocês colocaram, né? Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui no tempo, no tempo não, né? Aqui no nosso texto, deixa eu ver aqui. O Flávio colocou, né? Passei por uma regressão feita pelo mundo espiritual, voltei na Inconfidência Mineira vendo tudo como era, frente a frente com Tiradentes, né? Eu me lembro que você me contou essa história há muitos anos, Brás, me recordo dela. Né? Fui usado para uma missão além das minhas capacidades, né? Então, é aquela coisa, né? Você está pronto? Tô. Quando coloca na prática, aí a coisa desanda, né? O Flávio lembrou também, né? Aquela coisa do tempo que a gente que a gente analisou lá em cima, né? Que ela não é apenas linear, né? Então, o livro Memórias e o Tempo de Hermínio é muito interessante. Fica então o registro, né? De uma obra que trata desse tema. André colocou, né, e eu adoro museu, né, memória viva das pessoas e coisas, com certeza, né, eu não posso entrar em museu de guerras, seja onde e do que for, né, porque passo mal, né. Pois é, André, aquilo que eu comentei, né, é a memória viva das pessoas e coisas, e essa memória viva está guardando o que exatamente? Que tipo de experiências que aquelas pessoas viveram? Eu me lembro quando eu estive em Ouro Preto, acho que foi em Ouro Preto que eu estive, Flávio, nas suas bandas. E eu visitei o Museu da Inconfidência que tinha ali na Praça do Pelourinho e tal, né? Para mim, assim, foi uma alegria, né? Estar naquele local, alegria em termos de conhecimento histórico, de ver tudo aquilo ao vivo, né? Mas para quem tem sensibilidade e sofre o efeito daquelas vibrações, daqueles fluidos impregnados naquele local, vê uma tragédia atrás da outra. Era a cadeia municipal, né? Então, quer dizer, imagina a impressão que tem uma pessoa que tem essa sensibilidade mais aflorada. André colocou, né? Eu entrei no primeiro e saí na metade chorando com muita angústia, né? Realmente é muito difícil. Flávio colocou, eu já tive uma certa fascinação com armas, né? Quando eu comecei a trabalhar, quase comprei uma 765 linda, né? Mas ali tive um sonho onde meu anjo da guarda me dizia que era melhor não comprar, pois eu poderia certamente usar em certas situações, né? Melhor não, né? Eles sabem das coisas, né? Dudu colocou, eu fui ao Forte Santa Cruz, em Jurujuba, Niterói, e naqueles corredores com armas e canhões, eu na tela mental que se abriu, eu vi a guerra, os tiros, os canhões atirando em barcos na Baía de Guanabara e tive que sair tamanha vibração negativa, né? Pois é, bom dia, embaixador. Flávio lembrou, o Brás também lembrou aqui, né? Estive na primeira cadeia feita no Brasil. A história deixa triste, né? Mas enfim, eu acho que a gente, em Porto Seguro, né, Brás? Eu acho que a gente conseguiu captar a essência dessa introdução que André Luiz apresenta para nós aqui nesse capítulo, para perceber exatamente que os objetos trazem suas histórias. Histórias belas, histórias dramáticas. De um modo geral são histórias dramáticas, porque quanto mais nós voltamos no tempo, mais primitiva é a natureza humana, porque já que a tendência é sempre progredir, é sempre evoluir, o nosso passado vai se tornando sempre aquele passado dramático, né? Por isso nós captamos, na grande maioria das vezes, essas questões dramáticas, salvo quando nós temos contato, por exemplo, de um objeto pessoal, de alguém que teve ali uma vida tranquila, uma vida feliz. Do contrário, vai ser sempre essas histórias que nós vamos encontrar. Vamos aqui então entender o processo, a fisiologia desse processo. André Luiz, então, como eu falei para vocês, registrando então esse museu, ele viu então esse relógio, e nesse relógio viu ali, né, que pertencia a uma família austríaca, o mobiliário austríaco, quer dizer, o mobiliário austríaco, né, não sabemos se isso foi na Áustria, né, ou se foi aqui no Brasil. Provavelmente aqui tem cara de material importado aqui no Brasil, e essa família então que viveu utilizando esses objetos, viviam aqui, então era uma família brasileira. Então o relógio lá se encontrava dominando o ambiente do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiante. Percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos
do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se avivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações. Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Olha que interessante essa colocação aqui. Porque quando nós temos muitos filmes que mostram isso, né? Então pessoas que vão a alguns sensitivos, médiums de um modo geral, e aí então eles querem ter notícias de entes desencarnados. E aí então eles levam aqueles objetos, aqueles médiums então seguram aqueles objetos, se concentram e eles trazem informações. Isso em termos de cinema, em termos de cinematografia, acaba sendo ali ilustrado com alguma fantasia, algum tipo de exagero, algumas imagens de efeitos especiais e coisa e tal. Mas na prática mesmo isso é real. Porque então, segurando naquela pessoa, tocando naquela pessoa, tocando naquele objeto, esse médium então, a partir da sua sensibilidade, consegue ter ali uma impressão mais forte daquela pessoa que é solicitada, e ocorre então um tipo de evocação. Porque você pega no objeto, mentaliza aquela pessoa a partir das imagens que começam a se projetar, porque inclusive Ernesto Bozano, nesse livro Enigmas da Psicometria, ele fala que a psicometria é uma variação de clarividência. E essa clarividência significa que você projeta então a sua mente tendo uma visão, só que nesse caso pós-cognitiva. Vocês lembram das 3 variedades, né? A pré-cognição, que é aquela imagem que você vê antes de acontecer, a cognição de algo que acontece num ambiente distante de onde você está e acontece naquele presente, e depois a pós-cognição, quando você então projeta a sua mente vendo algo que já aconteceu. Então é um tipo de clarividência. Então você tem não apenas a clarividência, como você também as impressões. Então você vê o que aconteceu e sofre os efeitos emocionais daquilo que aconteceu. Então são 2 fenômenos que acontecem: a visão e as impressões. E nessas impressões é exatamente aquele mal-estar, ou aquele bem-estar, ou aquela aflição, aquela angústia que vão surgindo então. Então, eis aí o detalhe importante que ele coloca. Então, se quiser conhecer algum companheiro, usa então esse mediador. Inclusive, Ernesto Bozano também utiliza essa expressão. Ele fala que o objeto é o mediador. Ele serve para conectar aquele que é o sensitivo com o objeto, não o objeto físico, mas com o objeto da sua atenção, ou seja, uma pessoa, uma situação. Por isso, então, ele coloca mais uma vez: se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Então, olha aí, mais uma vez, reforçando a ideia da evocação. E ele responde: usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. E aí nós entramos também aqui em algo muito interessante,
porque André Luiz coloca, muito importante o estudo da força mental. E Aulus sorriu e comentou, já comento o que eu ia falar com vocês. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Aqui no caso, né, aquele cão de caça, que vai então seguindo o rastro do animal. Na verdade, ele vai percebendo exatamente o odor que fica impregnado por onde no local onde o animal passa. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Então, quer dizer, os sentidos, e percebemos esses fenômenos. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui para complementar, é quando nós falamos, eu me recordo de várias psicografias que o Chico produziu na época em que ele se encontrava ativo, e ele então trazia aquelas mensagens consoladoras para as famílias. Né? Cássio, de bom dia. Então, aquelas mensagens consoladoras. E vinham aqueles pais, vinham aquelas mães, familiares diversos, falando, né, dos sofrimentos que eles tinham com a perda desses entes. E aí, então, o detalhe é que os espíritos muitas vezes diziam que era importante que a família, então, mudasse a qualidade do seu pensamento, mas, principalmente, se desfizesse daquele altar que eles criaram em casa, produzidos pelos objetos pessoais das pessoas. Então era aquele quarto que ficava trancado. Eu me recordo de uma psicografia em que o filho comentava que a mãe fechou a chave o quarto do filho do modo como estava quando ele desencarnou. Era um filho adolescente. Adolescente, jovem. Então todas as vezes que ela sentia saudade, ela abria aquele quarto, se trancava, deitava na cama do filho e ficava ali chorando, naquele processo de lamentação. Então, de certa forma, nós podemos perceber que, embora essa sensibilidade nem sempre seja tão clara e tão ostensiva, o fato dessa mãe estar naquele quarto, envolvida por aqueles objetos, envolvida por aqueles fluidos, fazia com que ela, de certa forma, evocasse com muito maior intensidade, pela força mental, aquele espírito, afetando-o no mundo espiritual. E aí então o jovem se sentia incomodado, o jovem sofria intensamente, porque não era o fato apenas da mãe sofrer, era o fato dela estar naquele local potencializando o pensamento e as emoções. Observem as consequências disso tudo. Por isso os espíritos dizem, doem todas essas roupas, doem todos esses objetos, né? Vivam ali de uma forma mais livre, de uma forma mais equilibrada, exatamente por causa disso, porque tudo aquilo que para nós é algo que diz respeito a uma lembrança, na verdade se torna um mediador para essas evocações inconscientes. Percebem a complexidade do processo, como é interessante? André colocou, conheci uma senhora que tinha o quarto fechado há 10 anos, sofria muito, e a gente imagina o espírito como sofria também, né, André? Porque mesmo que o espírito esteja equilibrado, ele sofre o efeito do pensamento, porque não deixa de ser um processo obsessivo. Como nós já vimos, a obsessão se dá de forma cruzada, de forma direta, de forma paralela. É espírito para encarnado, é encarnado para desencarnado, é encarnado para encarnado. Então ele é uma relação cruzada entre as dimensões. Porque, na verdade, nós lembramos sempre que todo o processo mediúnico é a conexão de um espírito com outro espírito, independente do ambiente onde ele se encontra. Né? E tentamos falar, conversamos, mas creio que ainda não aceitou. E é difícil, até que a pessoa se esclareça, é compreensível que a pessoa sofra dessa forma. Mas acaba sendo, infelizmente, uma situação patológica. Né, porque é aquele luto que não se concluiu, é aquela incompreensão sobre as leis que nos regem, por isso o trabalho mediúnico é extremamente valioso para trazer aquela mensagem, isso que Chico fez. Então não é apenas o trabalho consolador que ele realizou, mas foi um trabalho libertador que ele conseguiu realizar, libertando muitas famílias
muitos indivíduos desse sofrimento, dessas dores e dessa conexão tão dolorosa. Vamos em frente. Somos desse modo induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que para aqueles objetos, para aqueles locais impregnados por essas ideias, na verdade, esses fluidos são alimentados pelos próprios interessados naquele ambiente. Então o espírito continua mantendo aquela vibração. Quando nós entramos em contato com ela e o espírito se mantém naquele mesmo padrão, nós então podemos acessá-lo através desse mediador. Mas para esses espíritos superiores que já ascenderam dessa faixa vibratória em que nós nos encontramos, não adianta nós queremos chegar até ele porque ele já não se encontra em sintonia. Seria mais ou menos assim, trazendo um exemplo bastante simples. Eu tenho o número do celular de alguém. E eu ligo para essa pessoa sempre que eu quiser. E essa pessoa vai atender. No momento em que ela não usar mais esse celular, não adianta eu ligar porque ela não atende mais. Ou seja, ela já está em outra frequência. Ela mudou o número dela para um número mais avançado e o meu celular não consegue conectá-la, mas ela consegue me conectar. Porque é da lei, conforme foi colocado para nós, que o superior venha ao inferior. Os espíritos em planos elevados conseguem chegar até nós nesse plano inferior, mas nós não conseguimos nos elevar. Porque é simplesmente o espírito, quando ele se eleva, moralmente, está na hora, né, Chico Teco? Demorou. Então, o espírito, quando ele se eleva, ele muda o seu padrão vibratório, ele muda até mesmo a sutileza do seu perispírito. Portanto, quanto mais elevado ele é, mais sutil é seu perispírito. Quanto mais inferiorizado, mais denso é o seu perispírito. E essa densidade não nos permite ascender a esses planos superiores. Comparando, nós estamos no analógico e eles no 7G, por aí. Então, isso que vai mudando para nós. Então, esses objetos que estabelecem essa conexão com esses espíritos, falando, por exemplo, sobre essa questão dos mediadores, nós conseguimos contatar esses espíritos desde que eles estejam vibrando nesse mesmo padrão. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Vamos lá. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina de nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo vibrar em esferas superiores. Então aqui, para nós, esse exemplo. Então quando nós, a partir do conhecimento intelectual, a partir dos nossos valores, a partir dos recursos de que nós dispomos numa sociedade estruturada, nós somos capazes, por exemplo, de auxiliar uma sociedade mais primitiva. Oferecer, por exemplo, recursos e condições que eles não ainda desenvolveram. Agora, por outro lado, esses espíritos que vivem nessa condição inferior terão poucas condições ou terão pouco a oferecer, eu disse pouco a oferecer em nosso benefício, já que a nossa vida numa sociedade estruturada tem as suas complexidades que essas sociedades inferiores, em termos de estrutura, em termos também de evolução espiritual, não são capazes de nos atingir. Trazem ali o seu conhecimento,
trazem a sua cultura, as suas tradições, a sua sabedoria, mas para uma sociedade mais complexa como a nossa, pouco tem a oferecer. Então, isso que isso que Aulus quis trazer para nós, então. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Então, Aulus aqui, né, chamou a atenção, pessoal, vamos voltar para a atenção aqui, que não é disso que a gente está falando. Vamos falar do objeto. Imaginemos, disse por minha vez, que nos propuséssemos a fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação de relógio que analisamos? Então, em vez de prestar atenção no relógio, e Ernesto Bozano fala sobre isso aqui no Enigmas da Psicometria, em vez de prestarmos atenção no relógio, prestemos atenção na madeira com a qual esse relógio foi construído. Seria possível nós conhecermos a história dessa madeira? Sem dúvida, isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, ou um registro de fatos da natureza? Sem mais nem menos, confirmou Aulus seguro de si. Não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. Então, olha que exemplo legal que ele trouxe, né? O paleontologista, ou então o arqueologista, os dois ali teriam essa capacidade, né? Lembrando que a paleontologia faz um estudo de fósseis, a arqueologia faz um estudo antropológico das sociedades, né? Então, através de fósseis, ele procura reestruturar ou conhecer a história daquela sociedade, enquanto que o paleontologista estuda esses fósseis, então, especialmente de animais pré-históricos, né? Então, quando você pega um profissional que trabalha, né? Então, um paleontologista, um arqueologista, um museologista, imaginemos um indivíduo que traz essa sensibilidade anímica da psicometria. O benefício que isso ia proporcionar para a sua profissão. Ele seria capaz não apenas de estudar aquele material, ele seria capaz de perceber todas as circunstâncias que envolvem aquele material. Seria assim algo maravilhoso, se que nós estamos vendo aqui o lado positivo da coisa, né? Porque lembrando que ao mesmo tempo que ele veria aquilo ali, então ele pegaria, por exemplo, uma ponta de flecha, ele pegaria ali, por exemplo, um objeto que foi destruído no passado, ao mesmo tempo que ele veria a história, ele sofreria também os efeitos dessas lembranças. Então, ou seja, ele acaba trazendo também todas as emoções, todas as lembranças. Então, para uns poderia ser um benefício, para outros seria um verdadeiro tormento, porque ele sofreria demais com tudo isso, né? Hoje uma impressora faz igual, né, trazendo ali os reflexos, né? Então ele diz assim para nós: e num sorriso ajuntou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemos-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ele não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou: pesquisando mais intimamente
pesquisando mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que os constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíam. Olha que interessante isso. Quando então, tomara, André? Tomara que todos nós, Então, quando nós pegamos aqui então esse caso em que o objeto já não é mais de interesse de ninguém, nós podemos então perceber que ele vai então dispersando aqueles fluidos em torno dele. E aí então ele fica um objeto limpo, e essa limpeza significa que ele foi esquecido. Então é possível que a gente vá em museus hoje, e é possível que nós observemos muitos objetos que não trazem nenhum registro, porque eles se tornaram apenas um objeto de um acervo, objeto esse que perdeu a importância, pelo menos para os seus proprietários, embora guardem ali registros históricos importantes, da época, dos seus autores, da sua utilidade, enfim. Deixa eu ver aqui. Tá. Avançamos mais além. Então, lembrando aqui também que o que seria possível analisar nesse quadro, que não tinha nenhum registro histórico impregnado, seria possível analisar pelo menos os ingredientes. As tintas, o tecido. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressões de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu, involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros. Aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, assenhorando-lhe as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? Vamos devagar então aqui antes de continuarmos para conhecer a história dessa jovem. Primeiro aqui então a parte do fenômeno em si. No momento em que a jovem se aproximou daquela senhora, ela então, sensitiva como é, aqui pela observação de Aulus, rapidamente sentiu a presença dela, mas sentiu a presença dela de um modo negativo, a ponto dela comentar que ali parecia um túmulo, um ambiente funerário. Então, porque a jovem trazia aquela impressão negativa, aquela impressão deprimente, aquela impressão irritativa, porque ela estava irritada com a presença daquelas pessoas, tirando dela ali, entre aspas, o sossego que aquela solidão proporcionava, e aí então ela fez com que aquelas pessoas saíssem de lá. E nós vimos de um modo interessante no Livro dos Médiuns, quando Kardec então comentava sobre a vidência. E nós chegamos até a estudar sobre isso na Revista Espírita, de um médium vidente de grande poder,
que era membro da sociedade, que Kardec tinha ali uma relação próxima com ele e que ajudava em muitas observações daquilo que acontecia dentro da sociedade, daquilo que acontecia em ambientes externos, observando calçadas, ambientes públicos. E aí então Kardec comenta no Livro dos Médiuns que ele foi a um teatro acompanhado com esse vidente. E aí então ele descrevia que duas pessoas, não lembro se eram duas senhoras, mas duas pessoas estavam ali na plateia e próximo tinha um espírito. Esse espírito então soprou alguma coisa no ouvido daquelas pessoas e elas se levantaram e mudaram de lugar. E o espírito então ficou rindo, porque ele fez o que queria. E aí então esse médium comentou com Kardec, né, que o espírito, exercendo uma influência sobre aquelas pessoas, fizeram com que ela mudasse de ideias, correspondendo agora ao Livro dos Espíritos, questão 459. Que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. De sorte que são eles que nos dirigem. Olha só quantas conexões nós fazemos. Saímos dos momentos da mediunidade, vamos para o Livro dos Médiuns, reforçamos na Revista Espírita, chegamos no Livro dos Espíritos. Tudo isso pelo fato de nós vermos ali de que modo que os espíritos podem nos influenciar. Aqui nesse caso, foi então uma influência negativa para poder fazer com que aquela pessoa se afastasse daquele local. E agora então vamos para a história dessa jovem. Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por isso, por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o espelho para informar-me. Esse espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses exilados no Brasil, ao tempo da França Revolucionária de 1791. Então falava ali da época da Revolução Francesa, né? Então esse jovem veio para cá. E nesse caso, né, exilados no Brasil, foi porque eles vieram fugidos da França, provavelmente ali uma família aristocrática, sendo perseguida pela Revolução Popular, e aí então eles optaram em vir para o Brasil para poder pedir asilo. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Aqui dá a impressão de que o espelho era daqueles espelhos de mão, né, muito usados, né, pelas moças, pelas mulheres daquela época do passado, e não um espelho de parede, né? Eu fiquei ali imaginando aquele espelho grande de parede, mas agora sim, né, com esse presente que ela ganhou, dá a impressão de ser aqueles espelhos de mão, com aqueles adornos em volta, aquela coisa bem bonita, né, daquela época passada. Isso, esse estilo, Dudu, né, cheio ali daqueles arabescos, com cabo prateado, aquela coisa bem bonita, né? Um presente romântico, né, de um jovem para uma jovem. Mas então a família, acabando ali com a época de Napoleão, né, retomando, né, acabando com a Revolução, e Napoleão se tornando imperador, isso aconteceu no mesmo ano em que Kardec nasceu, 1804, né? Então, naquele período lá, Napoleão assumiu de novo, e aí então as famílias aristocráticas se sentiram mais seguras para voltar para lá. E foi o caso que aconteceu com os pais desse rapaz. E aí então a opção era, ou ele ficava no Brasil com a jovem, ou ele voltava com a família. Acatando a determinação do pai, então ele voltou e deixou a moça ali com aquela promessa de que um dia voltaria. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo.
Olha só, hein? Isso 1791, quando eles vieram para o Brasil. Então era o início de 1800. Né, isso já tinha passado ali, né, naquele período inicial do início de Napoleão. Então, 1800, e nós estamos ali em meados de 1950. Então, 150 anos essa jovem ficava ali presa naquele ambiente, esperando, né, a promessa ser cumprida. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. Então era propriedade de alguém, esse alguém vendeu para não sei quem, chegou não sei aonde, parou no museu e lá ela se encontra de plantão. E aí que nós encontramos, né, Kardec inclusive ele fala lá no Livro dos Médiuns, um capítulo que fala dos lugares assombrados. Lembrando que, né, é até importante a gente reforçar isso, não existem lugares mal assombrados. Existem lugares assombrados. Porque não existe uma boa assombração, né? Todas as assombrações são negativas, né? Então, sempre lembrar desse fato. Inclusive, Ernesto Bozano, na introdução aqui do livro Enigmas da Psicometria, ele fala de um livro que ele psicografou sobre assombrações. Então, para quem estiver interessado, pesquisar Ernesto Bozano, Assombrações, que são, na verdade, aparições, né? E é então interessante também, né, fazendo um paralelo agora também, naqueles documentários, naqueles programas, né, que eu já comentei com vocês sobre caçadores de fantasmas. Então, eles são convidados a participarem, né, a fazer investigações em locais. Então, por exemplo, né, eu tenho uma fazenda, nessa fazenda acontecem algumas coisas estranhas, né, pois é. Então, acontecem algumas coisas estranhas, aí eu mando uma carta para aquele grupo e falo assim, olha, aqui acontece assim, 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 eu gostaria que vocês investigassem. Aí eles vêm lá com a van deles, né, de Ghostbusters, né, caçadores de fantasmas, e aí então montam ali todos os aparelhos, né, todo o aparato deles ali para captar a presença dos espíritos, e aí então acontecem ali alguns eventos são registrados, né, como imagens em infravermelho, sons que não são muito claros, vultos, essas coisas todas. E aí então, em alguns desses programas, né, alguns desses programas registram, por exemplo, espíritos presos em faróis, naqueles, né, nos faróis que ficam na beira do mar, né, os sinaleiros, né, museus, presídios, hospitais, manicômios. Então, são espíritos que ficam ligados a esses locais. Seja por que motivo for, né, muitas vezes por se sentirem presos, muitas vezes por aguardarem alguma definição, qualquer coisa do gênero, né? Então nós vemos que tanto em lugares assombrados, como objetos que são também ligados, né? Tico Teco lembrou do Diamante Hope, que também traz uma história, né, de um passado bastante doloroso, né? Então era um objeto importante que foi depois, né, trazendo ali a sua história impregnada, a sua história marcada. Continuando, temos aqui também. Então ela ficava ali, né, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. O assunto, aventei preocupado, compete-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Aí, Tic-Teco. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Então não é a força amaldiçoada, né, mas são os espíritos que lá se encontram, né? Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do espelho, dificultando-lhe a posse. Quem?
o moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Então a gente já viu aqui nessa situação que tanto esse jovem como aquela moça, no caso mais o jovem, né, porque a moça não tem nada com isso, mas o jovem em si, que acabou criando essa ilusão e que foi responsável pelo sofrimento dessa jovem. E aí então ele levantou essa possibilidade, né, que um dia eles poderão vir até aqui e ajudar essa moça através, por exemplo, de uma reencarnação em que eles acabam acolhendo-a. Aqui ele levantou uma possibilidade, né? Então o moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, isso se ela tiver responsabilidade de fato, né? Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-lhe da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Então é aquela história, né? A partir do momento em que nós criamos uma desarmonia perante as leis divinas, nós inevitavelmente retornaremos ao ponto original para fazer com que as coisas sejam restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Usando ali a colocação da introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Então, concluída aqui a história, né? Ou melhor, aqui em cima, né? A conversação era preciosa, contudo a responsabilidade impelia-nos para adiante, né? Então, uma pena que apenas um capítulo tenha sido dedicado para esse estudo, né? Porque é bastante curioso o tema. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos nele, poderemos entrar com relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. E em nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para os que registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por eles provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Aqui também a gente lembra, né? Então, quantas vezes objetos são passados, né? Então você vai numa concessionária comprar um carro usado, você entra em contato com uma imobiliária para comprar ou alugar um objeto, você vai num brechó comprar roupas usadas, naquele museuzinho, né? Naquela lojinha do centro espírita com doações, para pessoas que trazem uma sensibilidade mais aguçada, mas são capazes de captar as vibrações daqueles que eram os antigos proprietários. E aí então pode sentir aquelas vibrações positivas ou negativas. Tudo isso faz parte dessas leis naturais. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim. Pois é. Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática
ou metagnomia tátil e a telestesia. Inclusive aqui Ernesto Bozano, nesse livro, ele traz 2 capítulos longos, um falando sobre a psicometria e o outro falando sobre a telestesia, que tem uma variedade ali da clarividência. E, tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou: em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Brás, o livro é Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Tá? Eu achei fácil no Google e o livro vem completo. Tá? Então tem vários e vários casos aqui. Eu separei um para vocês agora, aqui aproveitar esse tempo que está sobrando para eu ler para vocês. Então aqui, finalizando mais uma vez, deixa eu voltar aqui. Então ele colocava, né, que e de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. Exatamente, Brás. Enigmas da psicometria, tá? No singular. Então, o que ele coloca aqui para nós é que a ideia do pensamento, das vibrações, das conexões mentais, também entram nesse caso da psicometria, que é, nesse caso, né, um elemento mediador, potencializando a conexão entre o indivíduo e uma história, um outro indivíduo também. É o caso que nós vemos nos Estados Unidos, é muito comum a história, né? A história que fala de médiums, entre aspas, que trabalham, né, com a polícia, com o FBI e tudo mais. Aí você leva um objeto e procura ali uma pessoa desaparecida, uma pessoa sequestrada, qualquer coisa do gênero, né? Então aquilo que aparece para nós na televisão acaba tendo ali um certo exagero clássico, né, das histórias de ficção, mas tem um fundo de verdade muito grande, que é o que nós vemos aqui agora. Então pessoas que guardam impressões, espíritos que ficam vinculados a objetos e a lugares, as chamadas maldições, o lugar amaldiçoado, um objeto amaldiçoado, e na verdade nós temos ali conexões ligadas intimamente. É claro, né, Flávio, isso não perde a graça. Contar a história simplesmente do jeito que ela é, acaba ficando bem sem graça, né? Então, nessa série médium, Dudu, é importante a gente lembrar que a palavra médium, na sua expressão clássica, é o indivíduo que consegue se conectar com outros espíritos. Mas, no caso dos Estados Unidos, a gente vê muito ali indivíduos portadores de uma faculdade anímica. É que para eles lá tudo é médium, né? Eu vou fazer uma sessão espírita, eles vão fazer uma evocação com tábua Ouija, porque eu sou médium, e aí então ele consegue ter ali uma experiência anímica, né? Então é uma expressão generalizada, mas usada de um modo equivocado, pelo menos dentro do vocabulário espírita, né? E para finalizarmos aqui, deixa eu ver, o Tic-Tac colocou, né, imagino que vem aos que compram coisas, né, coisas nas roubaltos, né? Pois é, mas como a gente tem ainda essa sensibilidade nossa ainda muito embrutecida, né, a gente nem percebe que tem essa influência, né? Então acaba passando batido, né? Mas vamos lá, eu vou ler para vocês então aqui para a gente poder concluir. Eu selecionei aqui um dos casos, né, o 13º caso, aqui do livro Enigmas da Psicometria. Vamos lá então para a gente conhecer um pouquinho mais. O 13º caso. Essas considerações nas quais tratamos de psicometria à distância levam naturalmente a tocar no caso da psicometria de um meio ambiente, quando o sensitivo nele se encontre. Os fatos dessa natureza são assaz frequentes na fenomenologia psicométrica. É provável mesmo que eles se verifiquem mais do que pudéramos supor na vida prática diuturna. Eis o que a respeito observa o Sr. du Chatel. O Sr. du Chatel ele é citado bastante vezes aqui. A sensibilidade do Sr. Fanet é de tal natureza que, penetrando em um quarto, experimenta estranha angústia sempre que esse quarto foi teatro de acontecimentos mais ou menos trágicos, embora dele desconhecidos.
É possível que essa mesma sensibilidade seja peculiar, em menor grau, a muitas pessoas e de molde a explicar vagos tremores, indisposições e mesmo pesadelos que certos temperamentos sensitivos, principalmente mulheres e crianças, experimentam em alguns sítios, sem motivo apreciável e definido. Inclusive aqui, lembrando que num capítulo anterior, num caso anterior, ele falava de uma senhora que era psicômetra e ela chegava num hotel, ela não conseguia ficar nos quartos. Ela tinha que mudar de lugar constantemente para poder chegar ali numa pousada mais tranquila para poder ficar, porque ela não conseguia ficar no quarto do hotel. Dá para a gente imaginar, hotéis, motéis, pousadas, como aqueles sensitivos sofrem com isso. Tudo nos leva a crer que essas reflexões do Sr. Duchanel têm fundamento real na prática. Lembro-me de que em meu livro, Os Fenômenos de Assombração, esse que eu comentei com vocês, consagrei todo o capítulo 6º aos fenômenos de psicometria do ambiente, que apresenta grandes analogias com algumas manifestações de assombramento. Deles não falarei, senão rapidamente, tanto mais quanto do ponto de vista teórico, não suscitam considerações novas e nada apresentam de nitidamente característico. The Light é o nome aqui de um jornal, de uma revista, extrai o seguinte caso, 1904, página 131, exposto pela percipiente senhora Catherine Bates, autora bem conhecida de várias obras apreciadas nos meios espiritualistas. Então, percipiente, que é o nome que ele usa, é aquela que percebe, aquela que tem sensibilidade, uma pessoa sensitiva. Diz ela: há alguns anos comecei a ser penosamente influenciada pela atmosfera psíquica das alcovas, o que constitui para mim, que viajo constantemente, pernoitando aqui e acolá, um grave inconveniente. Será que foi essa história que eu li? Porque é isso que eu estou comentando com vocês agora. Aconteceu-me de mais de uma vez ter de deixar um quarto de hotel, belo e confortável, por outro pequeno e escuro, por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer de seus ocupantes anteriores. No meu caso, penso que, em regra, a aura por mim percebida não é a do último hóspede e ainda não me foi possível formular uma teoria satisfatória relativamente ao princípio seletivo pelo qual são denominadas essas percepções. Todas as vezes que consegui certificar-me de quem era a aura percebida, como no caso que passo a relatar, verifiquei quase sempre que os últimos hóspedes não haviam deixado qualquer influência perceptível e que as minhas faculdades psicométricas tinham desanichado auras de antigos hóspedes, os quais, contudo, nem por isso se distinguiam por seu relevo pessoal. Estou assim inclinada a crer que algumas faculdades do caráter são, mais que outras, registráveis e que esse fato se liga à existência nas mesmas qualidades de um quantitativo maior de magnetismo pessoal, termo que emprego a falta de melhor expressão. Aqui interessante então que ela registra que não é o fato das pessoas passarem por esse quarto, são pessoas que trazem características especiais dessa maior capacidade de doação de fluidos. É uma teoria que ela levantou. Essa hipótese é, com efeito, a única capaz de explicar, de qualquer forma, esse princípio seletivo na percepção dos fatos. Quanto a mim, aliás, voltando um pouquinho, quando a gente fala desses objetos que ficam impregnados, tem também essas características especiais de pessoas que deixam marcas muito mais impressas do que outros. Então não basta apenas você ter tido contato com o objeto. É necessário que a pessoa tenha essa característica também. Além, claro, da conexão mental que ela tem com o objeto. Quanto a mim, tenho notado que as impressões mais nítidas e mais profundas, recebidas em semelhantes circunstâncias, provêm dos casos de ativa sensualidade. Mas
Ainda bem que os sensitivos são também aptos a perceber as impressões puras e elevadas depositadas nos ambientes, notando-se, porém, que estas são de natureza muito mais genérica. Verdade é que todas as vezes que consegui analisar psicometricamente um temperamento, foi antes graças aos defeitos que às boas qualidades ao mesmo pertinentes. Há alguns anos, achando-me na província, hospedada em casa de uma amiga, a senhora M, ocupava um espaçoso e belo quarto. Desde a primeira noite percebi que aquele cômodo estava misteriosamente saturado da influência de um homem. O que me revelava essa influência era uma forte sensualidade de criatura não má, mas apenas fraca e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, à falta de poderes inibitórios. Vários outros traços característicos do seu temperamento me foram revelados, simultaneamente, mas desses não me lembro assaz nítidos de feição a poder descrever. O conjunto das impressões foi, contudo, tão pronunciado que me dispus a iniciar um inquérito a respeito. Então é bacana que ela tem esse espírito investigativo e aquilo chamou tanto a atenção dela que ela começou a ter quem é essa pessoa, quando ela viveu, como é que ela vivia, aquela coisa toda. Minha amiga tinha 2 filhos no exército, um conheci eu, nada tinha de comum com o misterioso ocupante do meu quarto. O outro mais velho jamais o vira. Duvidando que pudesse tratar-se dele, pedi, a pretexto qualquer, me fosse mostrada a sua fotografia. O rapaz encontrava-se então nas Índias. Analisando o retrato, senti-me liberta da ansiedade moral que me assaltava, convencida de que meu enigma ficaria sempre insolúvel. Minha amiga tinha ideias preconcebidas quanto às faculdades humanas supranaturais, julgando-as puramente imaginárias. Eis porque me atirava indiretas irônicas, referentes ao inquérito que qualificava de uma das minhas habituais fantasias. Então disse-lhe: agora que tive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que ocupou esse quarto. Quando terminei minha exposição, a senhora M fitou-me grandemente admirada e, retirando-se para o quarto contíguo, de lá regressou com o retrato de um cavalheiro para mim estranho e mo entregou, dizendo: confesso que você acabou de descrever exatamente este meu cunhado, que de fato muitas vezes ocupou esse quarto, se bem que meus filhos o fizeram depois dele. Analisei então o retrato e reconheci nele o tipo de homem que se havia revelado de modo tão evidente pela psicometria. Agora Ernesto Bozano, então, ele continua. Os casos dessa natureza, nos quais as percepções dos sensitivos apenas são de natureza genérica e se limitam a impressões mais ou menos vagas quanto ao temperamento individual do hóspede de um quarto, não se podem explicar facilmente por comunicações estabelecidas à distância entre o sensitivo e a pessoa inculcada. Aqui deveríamos admitir que o sensitivo receba diretamente impressões da influência deixada no local pela pessoa que ali esteve. Nesse caso, para bem nos compenetrarmos dos fatos, preciso fora admitir que mobiliário, paredes, assoalho, teto, todo o quarto, enfim, possuem a virtude de receber e conservar os eflúvios vitais dos seres, ou as vibrações psíquicas correspondentes à atividade funcional de seus respectivos sistemas cerebrais. Então aqui, né, temos esse relato e outros relatos bastante curiosos aqui. Para quem gosta, né, para quem tem esse interesse, vale a pena então essa curiosidade. Duda colocou, né, eu tenho um caso, né, não sei se é psicometria. Quando eu entrei no hotel, já não me senti bem e vi um casal fazendo check-in e subiu as escadas com os filhos.
e em menos de 10 minutos desceram e desistiram de ficar no hotel. Eu fiz o check-in e fui para o apartamento. Quando entrei, me senti mal, mas achei que era cansaço da viagem e fomos passear por Petrópolis. À tarde, ao voltarmos, fui tomar banho e ao virar para cima e ver o cano do chuveiro, ele se transformara num pedaço de madeira velha com um senhor enforcado, com os olhos arregalados, língua de fora. Chamei minha namorada e ela me puxou para fora do banheiro, pedi para me vestir, e aos trancos saímos de lá. Desisti de ficar no hotel, e ao sair na pracinha do relógio, com a casa de Santos Dumont, eu olho para trás e vejo uma nuvem negra em cima só do hotel. Já recuperado, voltamos para o Rio de Janeiro. Isso é psicometria? É a psicometria somada com essa parte de clarividência. Então não apenas a impressão, que isso, conforme nós vimos aqui nesse relato dessa senhora, né, que ela sentia essas impressões em quartos de hotéis, no caso dela, ela sentia essas impressões e ela era capaz ali de trazer algumas características morais da pessoa. Assim como nós vimos também aqui em outros casos, nesse mesmo livro, por isso que é interessante estudar, pessoas que não apenas tinham as impressões, mas guardavam também ali, eram capazes de ver imagens do que aconteceu. Então esse é um sinal dessa sensibilidade, né, que capta então a psicometria. Então não apenas mediunidade, mas também um fator anímico. Aquele lugar foi me desgastando os fluidos, né? Então tem características dentro daquilo que a gente estudou agora, né, do relato, do que nós vimos tanto no livro aqui de André Luiz, como também na análise de Ernesto Bozano, né, sinais de psicometria. Né? Então tem a ver com essa história. Né? Então, muito bem, pessoal, é isso aí. Né? Tema bastante curioso, né, e vários outros casos. Então, vale a pena, assim, para quem tiver interesse, não precisa ler todo o livro, porque cada caso ele é separado do outro, né, embora ele vá trazendo aqui uma evolução do raciocínio. Né? Então, é importante. Né? Mas, de um modo geral, Tic-Teco, né, é difícil você controlar os efeitos que aquilo provoca. Né? Então, o médium, quando ele é bem educado, né, e o sensitivo, quando ele é bem educado na sua mediunidade, ele é capaz de, não de evitar o efeito, mas de se recuperar desse efeito negativo, através de uma mentalidade mais elevada, de uma mentalidade, de um pensamento mais equilibrado, de sair daquela faixa vibratória. Né? Mas, de um modo geral, o médium e o sensitivo, por si só, ele tem esse conhecimento. Agora, o problema que você colocou é a grande maioria das pessoas que sequer sabe que é sensitivo. Ela sofre nos lugares, às vezes ela vai na sua casa, ela diz assim, nossa, a sua casa assim tem uma vibração boa. Ou então assim, nossa, eu fui na casa daquela pessoa e saí de lá assim desgastada, uma vibração ruim. Então isso sim é muito mais comum do que nós imaginamos. Né? Não, entendi, eu estava concordando com você. Né? Porque o que a gente vê é a grande maioria das pessoas assim, que ignora completamente essas faculdades do espírito. E é aí que, quando nós aprendemos então, e nós vemos o quão comum e o quão frequente isso acontece, e as pessoas ignoram a causa, atribuindo a outras causas, né, como o Dudu colocou anteriormente, achou que era o cansaço, até que veio a imagem de um modo mais patente para chamar a atenção. Né? Então nós temos vários e vários casos que vão sendo trazidos para nós aqui para chamar a nossa curiosidade e entender como acontece. Pois é, Braz, olha só, eu posso dizer para vocês assim de um modo mais claro, cheguei até a falar para vocês aqui, né, de uma pessoa conhecida nossa, em que a minha irmã usou uma expressão curiosa, né, que ela foi lá para poder ver a amiga dela, mas a família vivia de tal forma intrigada, né, um com o outro, naquela antipatia, cada um vivendo o seu mundo dentro da própria casa, e ela falou assim, aquela casa dá uma impressão de uma casa doente. Porque a minha irmã sentia isso, né, esse efeito de perceber esse ambiente, né, essa sensibilidade um pouco mais apurada. Né, então, ela falava sobre isso. Né, então, é uma casa que tem desarmonia muito grande, é aquela casa de fofoqueiro, é aquela casa em que existe ali uma viciação muito grande. Isso acaba se refletindo nas vibrações. E o detalhe é que, quando essas pessoas saem, outras que chegam podem também captar essas mesmas vibrações. Né.
Andréa colocou, né, Divaldo disse em um de seus vídeos no YouTube que era muito difícil dormir nas camas dos hotéis. Às vezes ficava sentado na cadeira ou deitava no chão quando mais jovem, né? Agora não sei como faz, porque com 92 anos fica difícil, né? Pois é, então acaba tendo que se acostumar. Então, como a gente viu, até mesmo o Divaldo, nesse caso, que tem ali um domínio bastante grande da sua sensibilidade, sofre com isso, né, Tico, que a gente estava falando. Então, se um médium com esse potencial, com essa experiência do Divaldo, sofre com isso, imagina alguém, um médium inexperiente, e imagine mais ainda alguém que sequer sabe que tem essa sensibilidade. Tanto mediúnica como anímica também, né? Pois é, levar ali a vanzinha, né, levar o trailer, né, Brás, para no estacionamento. Pensei agora, pessoas que falam palavrões, né? Pois é, são as vibrações que a gente tem. Muitas vezes não falam palavrões, mas a própria qualidade do pensamento, Angelina, já é o suficiente. É aquela pessoa que vive sozinha, que vive isolada, mas ela cria uma psicosfera no ambiente onde ela se encontra, que traz então essa desarmonia toda. Meus amigos, é isso. Fechando por aqui, exatamente, acumula lixo, né? Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos então aqui mais um capítulo.